Olá para você que está assistindo, aqui é o professor Gustavo e na aula de Geografia de hoje nós vamos nos aprofundar sobre os significados de três ideias muito importantes: Estado, Nação e Estado-nação. Então vamos juntos. Talvez você esteja se perguntando por que é tão importante a gente se aprofundar nesses significados, nessas discussões, nessas ideias, nesses conceitos. E eu tenho uma resposta. A gente tem que pensar criticamente. Então a gente tem que pensar aí de uma forma crítica. Mas o que seria esse pensamento crítico? É a gente se perguntar por que as coisas são como são. O fato das coisas serem exatamente como elas são, isso beneficia alguém? Isso prejudica alguém? Poderia ser diferente? Como seria melhor? Então, pode parecer assim uma coisa não muito comum, mas as palavras que a gente escolhe, os lugares onde a gente usa cada palavra, onde a gente posiciona cada ideia, isso também tem a ver com esse pensamento crítico. Então, a gente escolher o conceito, a ideia mais correta para colocar ali numa frase, numa conversa, num debate, é extremamente importante. Então, na aula de hoje, para falar sobre Estado, sobre nação, sobre Estado-nação, a gente vai pensar em uma série de outras palavras que às vezes a gente usa de uma forma ou equivocada, ou de uma forma que acaba privilegiando certos grupos, ou mesmo oprimindo certos grupos, de uma forma que a gente nem pretendia fazer. Então a gente também vai pensar um pouco para falar sobre soberania, sobre território, a gente vai falar também sobre separatismo, sobre fronteira, sobre nacionalismo e sobre o terrorismo. Então eu vou começar falando para vocês, na nossa aula, sobre o conceito de nação. Então quando a gente pensa em nação, a gente pensa num conjunto de pessoas. Essa seria aí a definição mais básica. Mas não é qualquer conjunto de pessoas que é uma nação, certo? Então, muitas vezes a gente confunde nação com outros dois tipos de conjuntos de pessoas. São eles as etnias e os povos. Então, quando a gente pensa em etnia, a gente está pensando num conjunto de pessoas com coisas importantes em comum. Geralmente, dentro de uma mesma etnia, a gente tem elementos culturais muito parecidos. Então, línguas, as festas, muitas vezes a religião, a forma de se vestir, a alimentação, os pratos típicos, isso costuma formar uma etnia, o que dá uma certa unidade, uma certa homogeneidade a esse grupo, certo? Mas etnia é uma coisa e nação não necessariamente é a mesma coisa. Então, eu trouxe até uma imagem aqui que eu vou projetar agora de uma etnia, que é a etnia Zulu, lá do sul do continente africano. Então a gente vê trajes típicos, uma festividade típica, isso tudo vão ser elementos que vão compor uma etnia, certo? Agora que a gente já sabe um pouco sobre o que é etnia, eu vou falar sobre um outro conceito que ainda não é nação, que é o conceito de povo. Então, o povo, ele também vai ser um conjunto de pessoas que têm uma coisa em comum. O que as pessoas que compõem um povo têm em comum? Essas pessoas, elas têm uma série de direitos e de deveres com relação ao Estado. Estado com E maiúsculo, igual está aqui no título da aula. Então, esse Estado com E maiúsculo, ele vai ser o nosso próximo tema. Mas vamos pensar que o Estado, então, é aquela entidade que exerce poder sobre o território, que representa ali pessoas que estão naquele território. Então, o povo ele pode exigir do Estado os seus direitos e ele deve cumprir os seus deveres. Então, trouxe também uma imagem que eu vou projetar para vocês que tem a ver com um dever e direito nosso, que é o nosso direito a votar, escolher os nossos representantes, escolher os nossos governantes. Então, tem aí uma imagem da urna eletrônica, que mostra aí o nosso direito, e o nosso dever cidadão de
votar, de escolher os nossos representantes. Gustavo, já entendi o que é uma etnia, já entendi o que é um povo. Mas e a tal da nação que está no título dessa aula? O que é a nação? Então, quando a gente pensa em nação, a gente vai pensar nesse conjunto de pessoas que tem muitas coisas em comum, né? Uma nação, ela vai se formando ao longo de uma história. E quando a gente tem uma história em comum com um conjunto de pessoas, a gente tem um sentimento muito importante de identidade. A gente se identifica com aquela galera, a gente se sente parte, a gente se sente pertencente a esse grupo. Então, se você, de repente, está fora do país e vê alguém falando português, você se sente parte daquilo. Então, a nação tem muito a ver com esse sentimento de conjunto, de pertencimento. E, além disso, quando a gente fala de nação, a gente está falando de aspirações comuns, ou seja, de vontades, de ambições para aquele conjunto de pessoas. Então, quando a gente está falando de uma nação, a gente está falando de um conjunto de pessoas que quer, que busca, né, benefícios para o grupo como um todo. Então, a gente vai ver muitas nações, por exemplo, que vão buscar ali, de repente, redesenhar o território onde está, né, que vai ali buscar, às vezes, né, se separar e ter seu próprio território. Então, a nação ela tem essa característica. E a nação também ela busca representantes, ela busca ali eleger seus representantes, aqueles que vão ser os seus líderes, certo? Daí vai chegando a hora da gente falar sobre ele, o Estado com E maiúsculo. O Estado ele é um órgão, né, um organismo, na verdade, que ele vai exercer soberania sobre um território. Pode parecer que eu compliquei, mas vamos por partes. O que é a soberania? Soberania significa o poder de tomar as decisões naquele território. Significa que quem tem a última palavra naquele território é a pessoa que exerce soberania, ou é a entidade que exerce a soberania. E daí, uma vez que o Estado é soberano, ele decide qual é o grau de influência que as empresas que vêm de fora, qual é o grau de influência de outros estados, né, vai acontecer dentro daquele território onde ele exerce a tal da soberania. Então, isso é a soberania. Então, o Estado, ele é esse organismo que exerce soberania sobre um território. E território vai ser uma extensão de espaço, né, delimitada, ou seja, todo mundo sabe onde começa e onde termina. E dentro desse território, dentro desses limites, a gente vai ter quem exerça o poder e a soberania. E já que eu falei sobre limites, né, eu acho importante a gente diferenciar o que é limite do que é fronteira. Então eu vou projetar uma imagem aqui para vocês. Nessa imagem, a gente tem um mapa, né, onde eu coloquei ali onde é o território dos Estados Unidos e o território do México. Então a gente pode ver que esse território dos Estados Unidos, por exemplo, é onde exerce soberania o Estado com E maiúsculo americano. E o do México é onde exerce soberania o Estado com E maiúsculo mexicano. E entre eles tem uma linha preta, certo? Essa linha preta, ela é o limite entre esses dois territórios. Então, o limite ele é uma linha que divide territórios. Limite e fronteira não são a mesma coisa. Enquanto o limite ele é uma linha, a fronteira ela é uma faixa de território ao redor dessa linha. Ou seja, vai ser uma faixa que vai pegar terras tanto de um território quanto de outro e onde esses estados vão ficar de olho, eles vão vigiar, né, quem entra de um para o outro, se alguém está explorando algum recurso no outro, né, a circulação de mercadorias, isso tudo tem que ser ali observado e fiscalizado. A fronteira ela é uma faixa estratégica entre dois territórios. E eu trouxe aqui o exemplo de uma fotografia da fronteira entre México e Estados Unidos, né, onde a gente tem aí um muro, né, que separa, né? Então é uma imagem onde a gente tem ali uma praia, né, nessa fronteira sendo aí marcada por um muro para evitar a circulação de pessoas, de mercadorias entre um e outro, né, sem a fiscalização, certo? Eu já falei então sobre o que é Estado, já falei sobre o que é nação e agora tenho ali Estado e nação separados por um hífen.
Quando a gente pensa em Estado-nação, a gente está pensando na conjunção entre os dois. Então, nós estamos pensando num Estado que representa uma nação e exerce soberania sobre aquele território, juntamente com a nação que ele representa vivendo ali dentro, certo? Então, isso seria o Estado-nação. O que a gente precisa tomar cuidado é com os casos dos estados onde a gente tem várias nações vivendo dentro daquele território. São os estados multinacionais. Por quê? Os estados, eles vão representar uma nação especificamente. Então, uma nação se sente representada, sente seus interesses defendidos por aquele estado. E, às vezes, quando a gente tem várias, é um exercício muito delicado esse estado dar conta de manter todas ali satisfeitas. Ou seja, aquele estado, ele construiu uma imagem de que ele é legítimo, de que ele é o estado que deve, de fato, exercer soberania sobre aquele território e sobre aquelas nações que ali vivem. E aí, como é uma coisa delicada, nem sempre dá certo. Então, a gente vai ter casos de movimentos nacionalistas, muitas vezes. E esses movimentos nacionalistas vão ser aqueles que reivindicam, junto do Estado, aquilo que as suas nações precisam, demandam, sentem falta, né? Todas as críticas e as questões que aquela nação tem com relação àquele Estado que exerce soberania sobre esse território, né? E aí vai requerer junto dos três poderes do Estado, porque o Estado ele é constituído por três poderes. O poder legislativo, que é aquele que faz as leis, o poder executivo, que é aquele que executa as leis, e o judiciário, que é aquele que julga com base nas leis. Então, esses seriam os movimentos nacionalistas. Por vezes, os movimentos nacionalistas, eles iniciam movimentos separatistas, né? Como o nome já indica, separatismo tem a ver com se separar, né? Tem a ver com quando uma nação ela busca uma parte daquele território para formar um novo Estado-nação. E eu trouxe um exemplo do Sudão do Sul, que é bem novinho, né, lá no continente africano, projetando para vocês. A gente vê nesse mapa maior aí, em cinza, né, que tem uma parte em verde e uma parte em laranja. Ou seja, até 2011 era tudo o mesmo Estado-nação, era tudo o Sudão. E hoje em dia nós temos o Sudão em verde e o Sudão do Sul em laranja, né, que é bem jovenzinho, tem ali até alguns dados sobre ele, né, enquanto o Sudão ele é um país onde, por exemplo, a predominância da religião é a religião islâmica. No Sudão do Sul, a gente tem ali o cristianismo e o animismo como as principais expressões religiosas, certo? Esse separatismo, muitas vezes, ele vai gerar conflitos, porque nem sempre aquele Estado está disposto a ceder um território, a ceder parte do seu território para formar um novo Estado-nação. E aí a gente pode ter uma série de questões, uma série de conflitos, até mesmo interferência internacional, né, por vezes até guerra. E a gente tem um caso também específico de uma nação que não tem um território para formar o seu próprio Estado, vivendo assim em territórios de outros Estados nacionais, que é o caso do Kurdistão, lá no Oriente Médio. Imagem na tela. Então, essa mancha num laranja mais escuro, ela é a área historicamente habitada pelos curdos, por essa nação. E percebam que ela se estende por territórios da Turquia, da Síria, do Iraque, do Irã e da Armênia, sendo assim os curdos uma nação sem um Estado-nação para chamar de seu, né? Vivem em territórios, né, de outros estados. Assim sendo, né, eles sempre vão nutrir aquela sensação de serem cidadãos de segunda classe, cidadãos não representados nos territórios que ocupam. As estratégias, né, dessas nações e dos movimentos nacionalistas para conseguir, né, estabelecer um território para formar Estado-nação, por vezes se torna hostil, né, que é o caso do terrorismo. Então, o terrorismo ele vai funcionar, né, baseado numa série de estratégias bastante questionáveis, onde muitas vezes você vai tentar criar um clima de tensão, um clima de medo, como o próprio nome já indica, um clima de terror para convencer o outro a realizar os seus interesses, que é o caso, por exemplo, dos atentados terroristas. E eu trouxe um exemplo lá do continente europeu para a gente ver, na tela.
a gente tem o caso ali nacionalista, separatista e com um diferencial de ser terrorista, que é o novo IRA, que é o Exército Republicano Irlandês, que busca, né, que a Irlanda do Norte se separe do Reino Unido. E aí a gente tem um ataque bem recente que o IRA fez, né, lá na Irlanda, né, onde ele se localiza. Então, e se escreveram, né, no muro IRA após esse atentado. E ali, ao lado, outra pessoa escreveu are done, que é tipo, está acabado. Então, né, a população não aguenta mais esse clima de terror. Depois da gente perceber essas diferenças de Estado-nação e Estado-nação, eu tenho um desafio no quadro. Então, vamos lá. Quando pensamos no caso do IRA, qual a primeira palavra que você utilizaria para defini-los? Nacionalistas, separatistas ou terroristas? A gente poderia usar qualquer uma das três para falar do IRA. Agora, vai ser você, de acordo com a sua opinião, que vai dizer, se você pudesse escolher só uma, qual melhor define esse grupo, certo? Então, espero que você tenha aprendido bastante e até a próxima aula.